querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Então, hoje, 28º dia dos 50 clamando Pentecostes. Falamos do carisma das línguas, falamos do carisma da profecia e agora vamos falar da interpretação das línguas. São os 3 carismas, chamados carismas de inspiração vocal. Tem a ver com a fala, com a língua, com o falar. E depende do falar, não é? Então, esses carismas costumam se manifestar numa reunião, numa assembleia, quando estamos reunidos em oração, né? Até na renovação carismática, costuma se chamar esse momento onde esses 3 carismas se manifestam de ciclo carismático. Começa a louvar, adorar, orar, cantar, surge uma oração em línguas de toda a assembleia, um cântico em línguas, e quando se silencia, vem profecia e interpretação das línguas. Não é? Então vamos à palavra, em 1 Coríntios, capítulo 14, novamente. Versículo 5. São Paulo diz assim: ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete, para que a assembleia receba a edificação. Porque quando nós falamos em línguas, ninguém entende o que está sendo falado. Quem fala em línguas fala sob inspiração do Espírito Santo, fala mistérios, disse São Paulo. A gente leu aqui, quem ora em línguas, aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. É uma linguagem inteligível, o Espírito inspira a orar e a pessoa começa a falar. Então, numa assembleia, quando alguém começa a orar em línguas, em público, vamos dizer assim, as pessoas que estão escutando ali, elas não estão entendendo o que está sendo falado. Sabe-se que estamos orando, mas não se sabe o que está sendo falado. Então é comum que nós peçamos a interpretação. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós oramos em línguas, se esconde ali, naquela oração em línguas, uma profecia, uma mensagem de Deus, uma revelação, uma edificação, uma palavra de Deus. Por isso a gente chama interpretação. Aquele que orou em línguas, ele orou em línguas de forma ininteligível, não sabe o que está sendo orado. Mas havia ali uma profecia que foi entregue em línguas. E aí alguém ou a mesma pessoa recebe a interpretação de entregar a profecia que estava escondida naquela oração em línguas. Né? Então, olha só. Versículo 13. Coríntios 14, versículo 13. Por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, quem ora em línguas, peça na oração a interpretação das línguas. Né? Que fique claro o que está sendo orado ali. Uma mensagem pode estar escondido numa oração em línguas. Uma mais comum é haver ali uma profecia, uma mensagem de profecia. Jesus falando na primeira pessoa. Mas, às vezes, alguém ora em línguas e quando Deus dá a interpretação, aparece uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, uma outra mensagem, uma outra revelação, uma outra palavra que não uma profecia. Né? Então, é muito importante esse exercício. Muitos oram em línguas,
poucos pedem a interpretação. Você que ora em línguas, você tem o costume de pedir a interpretação na oração? São Paulo falou isso aqui. Falou, vou ler de novo. Por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. É incrível isso. Mesmo quando nós oramos em línguas sozinhos, não estamos numa assembleia, se você começa a exercitar, se abrir a interpretação, muitas vezes quando você termina de orar, você está ali 5 minutos, 10 minutos orando em línguas, às vezes no carro, se locomovendo de um lugar para o outro, você está orando em línguas. Ali, quando você sente que você já vai parar de orar em línguas, mentalmente, peça ao Senhor a interpretação. Muitas vezes é comum que quando você então silencia, te vem uma palavra, te vem uma imagem, te vem uma moção, te vem uma luz de Deus sobre alguma coisa que você tem que fazer, sobre algo que você tem que viver. É uma espécie de interpretação. Mas o mais comum nas assembleias carismáticas é nós vivenciarmos a interpretação das línguas na forma de profecia. Numa grande assembleia, nós estamos orando em línguas, no final, nós nos abrimos ao dom da profecia. E é muito comum que alguém faça, então, isoladamente uma oração em línguas e alguém traga uma interpretação, uma profecia que estava ali escondida naquela oração em línguas. É o dom da interpretação das línguas. Esse dom deveria ser mais buscado, mais pedido. Repito, muitas pessoas oram em línguas cotidianamente, mas poucas pessoas, ao menos ao final da oração em línguas, pedem a interpretação. Com o tempo, a gente aprende automaticamente, quando você termina de orar em línguas, você já se abre a receber uma palavra, uma luz, uma moção, um direcionamento, alguma coisa que Deus vai te dar. Precisa desenvolver, treinar isso, né? Os dons crescem com treinamento, com exercício, né? Quanto mais você exercita os dons, mais aberto você fica a eles. Eles são sobrenaturais, evidentemente. Nós não os produzimos por nós mesmos. Mas nós podemos exercitar essa docilidade a eles. Então, esses dons devem ser olhados assim juntos. Línguas, profecia e interpretação das línguas. Aqueles que oram em línguas devem buscar a interpretação. Vou ler do início aqui, olha. Versículo 6. Suponhamos, irmãos, que eu fosse ter convosco falando em línguas. De que vos aproveitaria se minha palavra não vos desse revelação, nem ciência, nem profecia ou doutrina? Muitas vezes, quando alguém traz a interpretação, ali tem revelação, tem ciência, tem profecia, tem doutrina. É o que se dá com os instrumentos inanimados de música, por exemplo, a flauta ou a harpa. Se não produzirem sons distintos, como se poderá reconhecer a música tocada? Se a trombeta só der sons confusos, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se vossa língua só profere palavras ininteligíveis, que é o dom de línguas, como se compreenderá o que dizeis? Sereis como quem fala ao vento. Há no mundo grande quantidade de línguas e todas são compreensíveis. Porém, se desconhecer o sentido das palavras, serei um estrangeiro para quem me fala, e ele será também um estrangeiro para mim. Assim, uma vez que aspirais aos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Que beleza, né? Então vamos pedir ao Senhor que nos dê não só o dom da interpretação, como esses 3 dons carismáticos. Humildemente, Senhor Jesus, mais uma vez hoje nós pedimos. Batiza-nos, Senhor, no Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, e concedei-nos esses carismas de inspiração vocal. Concedei-nos, Senhor, o dom das línguas, o dom da profecia,
o dom da interpretação das línguas. Batiza-nos, 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 Senhor. Ensina-nos, Senhor, dá-nos essa moção, Senhor, que nos torne capazes de operar por meio das línguas, da profecia e da interpretação das línguas. Meu irmão e minha irmã, você que ora conosco, que reza conosco agora, receba em nome de Jesus o carisma das línguas, da profecia, da interpretação das línguas. Que o Senhor Jesus te conceda agora a unção de falar em línguas, de profetizar e de interpretar as línguas. Batiza-nos, pedimos, inunda-nos, vem Espírito Santo. Libera em nós esses carismas tão preciosos para sermos testemunhas do reino de Deus. Por isso já te agradecemos, porque cremos que o Senhor está nos batizando no Espírito Santo e nos enchendo de seus dons e carismas. Amém. Amém? Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.